Olá, boa tarde para todo mundo. Agora vamos continuar a leitura do Atenádice, capítulo 2. E na verdade, nesse vídeo nós vamos concluir o capítulo 2. Bom, vamos ler a página 24 e 25, as duas últimas páginas, e assim vamos concluir esse capítulo. O próximo vídeo será uma revisão desse segundo capítulo, em que, eu detalharei um pouco mais algumas noções gramaticais e de vocabulário que apareceram nesse segundo capítulo. Bom, mas enfim, parabenizo a todos e todas que chegaram até aqui, porque significa que vocês já leram bastante coisa de grego antigo e começaram a perceber como o ecossistema desse material funciona, né? Ou seja, imagina que, enfim, se isso fosse para quem gosta um jogo eletrônico, né? Um jogo de videogame ou mesmo um jogo de tabuleiro. Normalmente você pena um pouco no início para entender como funciona, você erra bastante, né, para entender de fato qual que é a função de cada coisa, cada item, cada personagem dentro daquele ecossistema, né, dentro daquele ambiente. Mas enfim, uma vez que você insiste naquilo ali, as coisas começam a fazer sentido e começam a se interligar na sua mente, né? Você começa a formar uma imagem do todo daquilo ali e aquele terreno que era de princípio bastante hostil e de pouca compreensão se torna inteligível, né? Você começa a compreender como funciona o ecossistema. Bom, é um pouco como aqui no grego antigo, nesse material, como enfim, em qualquer material de introdução ao grego antigo, eles tentam te oferecer uma espécie de tutorial, né? Um ambiente, um ecossistema mais limitado e mais simplificado do que é, na verdade, a língua grega em si, né? Quando a gente pode ler os textos dos principais autores da língua grega. Pensemos, não sei, Platão, Homero, enfim, Aristóteles, as tragédias, as comédias, os livros da Bíblia, enfim, onde você vai encontrar naturalmente uma língua grega muito mais difícil, né? Porque aí você vai ter todas as formas, vocabulários, né? Muito mais difícil do que no material de introdução. Justamente o que esse material de introdução faz é uma espécie de tutorial, né? Ele limita o campo da experiência para que você aprenda esse campo da experiência e quando você for ampliar o seu contato com a língua, né, para outros textos, para os autores, efetivamente, você tem já pelo menos uma base, né, desse ecossistema mais simples que você aprendeu, que é um ponto de partida, né, para você adentrar nas obras mais complexas da língua grega e aí uma vez que você adentra nessas obras da língua grega, você escolhe seus objetivos, né? Ninguém é obrigado, enfim, a virar tradutor da língua grega e ler em grego completamente algum autor da literatura antiga, né? Pode ser bastante útil ter conhecimentos básicos de língua grega, por exemplo, para você entender um pouco o trabalho da tradução ou comparar determinadas passagens, né, que você lê na tradução, comparar com o texto original. Digamos, comparar 5, 8, 10 linhas, né, de uma passagem que você queira entender particularmente bem, ou de um extrato do texto sobre o qual há bastante polêmica de como traduzir, né? Você percebe que as traduções traduzem de maneiras distintas e você quer entender por quê. Você coteja, né? Você compara com o original e como você pega só um extrato do texto, né? Digamos 5, 10 linhas, você tenta reproduzir um pouco o que a gente faz aqui, né? Ou seja, você reduz a complexidade para aquele extrato menor e tenta entender o que está ali, né? E partindo da base de uma introdução ao grego antigo, isso se torna mais factível, né? E esse é o interesse, né? Enfim, a ideia aqui é despertar o interesse no grego antigo, enfim, que vocês conheçam o básico, que a gente estude aqui o básico da língua, um básico com substância, né? Ampliado, assim, né? Com bastante leitura, com bastante vocabulário. E a partir daí, cada um, enfim, escolhe seus objetivos com a língua, né? Bom, vamos para. Dito esse preâmbulo, né? Vamos lá para a página 24 e 25. Com aquela lógica que a gente tem visto da repetição das palavras, das estruturas, para que isso, enfim, entre na nossa cabeça, né? De tanto repetir, acabe entrando. É um pouco a lógica disso aqui, né? Vencer pelo cansaço. A gente terminou a página anterior com a fala de Caiópolis, né, falando que o escravo é amaldiçoado, né, maldito, essa palavra é extremamente forte, catarati, ó catarati dule, ó escravo maldito, de a ti ede rupotondendron, porque já dorme sobre a árvore, cateudes é o verbo dormir, que está aqui no final, né, na segunda pessoa do singular, rupotodendro, sob a árvore, porque já dormes sobre a árvore. E aqui volta o narrador, né? Fecham-se as aspas. Percebam a.
Deixa eu colocar aqui, pronto. Percebam a marca da segunda pessoa do singular, kateudes, e também o símbolozinho de interrogação, né? Ponto e vírgula. E volta o narrador. Rodechantias, kateude kai ukepaire realton. E aqui um ponto alto, né? Uma espécie de 2 pontos, né? Abrindo a explicação. Rodicaioplis stenadze kai legei. Novamente essa pontuação, esse pontinho alto, né? Oseos diati rutos argos estin rodulos. Egomen ponon polum cronon kai malacano rodedulos cateude kai u zulambane. Bom, novamente, Dicaiópolis se queixando, né? Do escravo. Rodicaiópolis, o sujeito da frase, portanto, percebam que portanto é sempre a mesma forma, né? É uma palavra invariável. Rodicaiópolis stenadzei kai legei. Então temos 2 verbos que estão colocados em sequência através do conectivo kai. Stenadzei a gente já viu esse verbo, para quem não lembra, no capítulo 1. É o verbo lamentar. Stenadzei. O verbo stenadso, eu lamento. O verbo lamentar. Então, Dicaiópolis lamenta e diz: ó Zeu. A gente tem visto. Bom, aqui está na. Isso é um ômega maiúsculo, tá? Terrível. É difícil escrever com isso aqui também. E o ômega minúsculo aqui. E a gente tem visto como esse ômega com espírito brando e acento circunflexo, ele é uma interjeição que marca o vocativo, né? Que indica o vocativo. É o caso aqui. Zeu. E esse é o vocativo de Zeus. Logo, nas preces, né, que os gregos antigos faziam, chamando os deuses, esses vocativos são muito utilizados, né? Ó Démeta, ó Zeu, e é a maneira do vocativo. Ó Zeu, diati utos argos estin rodulos. Ó Zeus, diati, por qual razão? Por quê? Porque rodulos, por que o escravo? Estin é. Aqui a gente pode botar tão preguiçoso, argos, palavra que a gente já viu. Ou a gente pode também traduzir esse rutos por dessa maneira. É uma tradução que acontece muitas vezes. Dessa maneira ou assim. Para além do tão, né, que muitas vezes cabe também. Mas dessa maneira, assim. Ou seja, é um reforço aqui, né? Por que ele é preguiçoso dessa maneira? Por que ele é tão preguiçoso? Por que ele é preguiçoso assim? Bom, façam como vocês acharem melhor com esse advérbio, né? Logo, palavra invariável, com esse advérbio rutos. Por que ele é preguiçoso dessa maneira? Segue Dicaiópolis. Egomen ponon polucronon kai malacanon rodé duros cateude kai u sulambanei. Aqui nós temos uma contraposição. Essa contraposição entre uma coisa que é dita e a afirmação seguinte. Essa contraposição a gente percebe logo pela própria presença de men, de, como eu estou comentando, né? De um lado uma coisa, de outro lado outra coisa. Enquanto eu faço isso, diz Dicaiópolis, né? Xantias faz outra coisa. Então, enquanto... A gente pode até mesmo utilizar essa palavra se quiser, né? Enquanto eu, ego, pono, enquanto eu trabalho, ou eu labuto, muito tempo, eu trabalho muito tempo, polum cronon, tudo aqui no acusativo singular, né? Polum cronon. Enquanto eu trabalho muito tempo e cai malacano, e estou muito cansado, enquanto isso, né? Rodulos, enquanto isso, o doulos, o escravo, dorme, cateude, cai o sulambanei. Sulambanei a gente viu que é o verbo ajudar, né? A gente viu que lambano é o verbo pegar, quando você pega alguma coisa, né? Você pode usar esse verbo lambano. E sulambano tem uma preposição sul, que está junto, né, do verbo, que é uma coisa que quer dizer junto. Sulambano. Então é como se você falasse literalmente pegar junto, né? Colher junto. E quem colhe junto ajuda, né? É um pouco aí a derivação da coisa. Sulambane. Cai o sulambane. Ou seja, enquanto eu trabalho muito tempo e estou cansado, o escravo dorme e não ajuda. E aí ele reclama para Zeus, né? Rodicaiópolis rabidon lambane, kai proston dulon speuden kai auton tuptei. Aqui nós temos em amarelinho 2 palavras novas. Né? Rabidos é isso aqui, né?
re rápidos é o bastão, né? Um bastãozinho que está aqui desenhado. Re rápidos. Notem um detalhe importante, que a palavra termina com ômega sigma, da mesma forma como doulos termina como sigma, como argos termina como ômega sigma, o preguiçoso, como agros, o campo, termina com ômega sigma, e todas essas palavras a gente viu que são masculinas. Agros, argos, doulos. Mas aqui nós temos uma palavra que no nominativo singular também termina em ômega sigma, porém ela é feminina. Como é que a gente sabe que o bastão em grego antigo é feminino? Pela presença do artigo re. Está aqui. Re rápidos. Ah, mas como é que eu sei, se eu não conheço a palavra, como é que eu sei se ela é masculina ou feminina? Ou neutra, né? Bom, se você não conhece, você tem que olhar o dicionário. Ou um léxico, que é o caso aqui, né? Num léxico ele já adianta, já coloca o artigo. Então, todo o dicionário de grego antigo, ele sempre informa o gênero, que é a maneira como a gente sabe qual que é o gênero da palavra. Bom, a partir daí a gente pode memorizar, né? Pode aprender, mas se a gente nunca viu a palavra, só o dicionário vai dizer o que é. Ou se o artigo estiver presente no texto. Aí a gente vai saber também, né? Se tiver o artigo re, a gente vai ver que é feminino. A gente também pode ver pelo artigo. Mas se o artigo não ajudar, estamos numa situação complicada. É o caso justamente aqui de rabdon. A maneira como termina em omicron nu, a gente tem visto que é o acusativo singular, como dulon, agron. Sendo que, do jeito que está o texto, é impossível saber se rabdon é masculino ou feminino. Impossível. Porque não tem o artigo, né? Aqui aparece com o acusativo singular sem artigo. E o artigo é um artigo feminino. Então, se tivesse artigo para rabdon, seria ten. Que como a gente vai ver no próximo vídeo, que vai sintetizar um pouco essa discussão, ten é o acusativo, é o artigo, né? Acusativo singular feminino. É o que equivale a ton, que é o masculino, e a to, que é o neutro. São todos esses artigos de um acusativo feminino ligados justamente à função sintática do objeto direto. Então, Dicaiópolis, portanto, pega, acabei de falar desse verbo lambanen, né? Pega o bastão, kai proston dulon spelden, kai auton tupten. Agora vai ficar um pouco triste a história, tá? Estou avisando, fica um pouco triste. Vocês vão, enfim, talvez ter um pouco de antipatia por Dicaiópolis. Rodicaiópolis pega, portanto, o bastão e proston dulon spelden. Spelden, que é aquele verbo para apressar-se, né? E apressa-se. Apressa-se o quê? Em direção ao escravo. Proston dulon. Em direção ao escravo. Cai auton tupten. E o que acontece depois? Aproxima-se em direção ao escravo e cai. Golpeia. Golpeia quem? Precisamos do objeto direto. Auton. Golpeia ele, ou o golpeia. Esse auton recupera chantias, né? No acusativo singular. Auton recupera chantias. Pronome para recuperar chantias. E tuptei é, portanto, o verbo tupto, que é o verbo bater, golpear. É o que você faz com um bastão, né? E aqui nós temos uma cena clássica, né? E triste do mestre batendo no escravo. Bom, o escravo faz ai ai, lege rudulos, kai epaire reauton. Oarge antrope. Ai ai, diz o escravo, bom, enfim, né? Gemendo. Kai epaire reauton. E levanta a si próprio. Oarge antrope, legei Rodicaiópolis. Mecateude alapone kai sulambane. Labane to sperma kai teuro acolutei. Macrosgar estin hoponos, egode ede cano. Bom, depois de Decápolis bater no coitado do Xantias, Xantias levanta a si próprio, né? Epairei reauton, levanta a si próprio, e diz, legei, ó arge antrope. Não, aqui é Dicaiópolis que diz, né? Legei rod Dicaiópolis. Ó homem preguiçoso, ó arge antrope. Ó homem preguiçoso. Mecateude, não durma.
Não durmas, antes trabalhe, ou mas trabalhe, ou porém trabalhe, enfim, como a gente quiser, né? Alaponem, kai sulambanem. E ajuda. Aqui eu posso colocar ah, o homem preguiçoso. Não trabalhe, não durmas, antes trabalhe e ajude. Pega a semente, lambaneton esperma, cai deuro acolutei. E atrás aqui, a gente pode dizer, né? E caminha aqui atrás ou atrás aqui. Macrosgar estin roponos ego de edecano. Estruturas repetidas, né? O que é grande? O que é macros? Roponos, o trabalho é grande. Pois o trabalho é grande. Ego de edecano. E eu estou muito cansado. O Icaro sempre está muito cansado, né? Sempre malacano. Ou sempre já está cansado, né? Ou como é o caso aqui de edecano, né? Eu já estou cansado. Rodedulos lege, bom, aqui é a vez do Dicaiópolis responder agora sim, né? Que foi dito antes foi por Dicaiópolis, agora o escravo fala. Mecalepos isti, ó déspota, iduto esperma lambano. Bom, expressões bem parecidas com o que a gente já viu, né? Mecalepos isti, não sejas, a gente viu que isso aqui é uma forma do verbo ser, né? Isti, não sejas o quê? Duro. Não seja duro, ó déspota, ó mestre, ou ó déspota, se você quiser colocar, né? No vocativo, ó déspota. Aqui tem uma palavrinha nova, né? Idu. Idu quer dizer veja ou aqui está. Uma palavrinha que pode ser veja, aqui está, ou aqui estou, aqui está, aqui estou. Ah, isso é essa palavrinha invariável idu. Idu. É você chamando a atenção da outra pessoa para alguma coisa, né? Seja um objeto que você diz, veja, ou para você próprio, né? Aqui estou. E é um pouco o que ele diz, né? Veja, ou aqui está, to esperma lambano. Eu estou pegando, a gente pode traduzir literalmente assim, né? Eu estou pegando ou estou colhendo a semente. To esperma lambano. Veja, eu estou colhendo a semente, né? Chamando a atenção para Dicaiópolis de que está realizando a tarefa que é suposta ser feita, enfim, pelo escravo, né? Bom, vamos continuar essa páginazinha. Eu tenho uma ou duas observações para fazer, né? Ainda. Homen undicaioplis pulon chronon, hupoto helioponen ento agro. Rodedulos to sperma lambanen kai acolutei telos de helios catadunen o de dicaioplis ectu agru puston oikon. Bom, e continuar a página seguinte que a gente vai falar. A página seguinte só tem um parágrafo, né? Então a gente vai comentar ela também. Aqui novamente o sujeito de Caiópolis, agora voltou para Dicaiópolis. Rodicaiópolis, portanto. Dicaiópolis, portanto, aqui falta o verbo, vamos achar o verbo. Dicaiópolis o quê? Então precisamos de um verbo para concordar com Dicaiópolis na terceira pessoa do singular, que é o caso justamente aqui de pônei. Então nós temos o verbo pônei. Dicaiópolis trabalha. Trabalha o quê? Trabalha como, né? Circunstância. Trabalha muito tempo. Polum chronum. Trabalha muito tempo. Rupo to helio. Rupo. A gente tem visto essa preposição. Quando usada com dativo, né, dá justamente essa ideia de sob alguma coisa, né, de um ponto de vista mais estático, né, está sob algo. E aqui, o que está sendo dito é que Dicaiópolis trabalha muito tempo sob o sol. Né, sob o sol. Então, isso é um B, tá, gente? Sob o sol. Ento agro, no campo. Ou seja, ele trabalha muito tempo sob o sol, no campo. Ento agro. Nós temos aqui a construção com dois dativos e com duas preposições, né? Com a preposição em e com a preposição rupo. Rodedulos to esperma lambane kaya akulutei.
Como tem essa construção em mende, nós temos mais uma vez duas cenas sendo justapostas, né? Enquanto uma coisa acontece, outra coisa acontece, né? Mais ou menos isso, né? Então, poderíamos dizer isso, né? Enquanto Dicaiopsis trabalha há muito tempo, sob o sol no campo, ao passo que, ou enquanto que, ao passo que, o escravo, Rodulos, lambanei, pega ou colhe a semente, toesperma, e o segue. Acolutei. Acolute é caminhar por trás, seguir, né? Acolutei. Colhe a semente e o segue. Telos de Helios catadune. Por fim, ou finalmente, telos, finalmente é a palavra para teleologia, né? O estudo do final, né? A lógica do final. Telos, finalmente, por fim, aqui o sujeito da frase, Helios, catadunei. O sol se põe. Catadunei. O sol se põe. Dois pontos para abrir uma explicação. Rode Dicaioplis ectu agru proston oiko. Dicaioplis, voltou a ser sujeito aqui. O Dicaioplis ectu agru, a gente viu que essa preposição ec, ela marca um afastamento, uma saída. É aí que muitas vezes é traduzida por de ou do em língua portuguesa, né? Pela preposição de ou do. Eu vou de um lugar para o outro, ou desde, ou do. Então aqui Dicaioplis, do campo. A gente precisa do verbo que está na página seguinte, né? Para saber o que Dicaioplis está fazendo. Esbane. Não, é laune. O verbo é laune, conduz, né? Conduz os bois. Então vamos voltar para lá. Então, Rode Dicaioplis é Dicaioplis laune tus buas, ou como está ali, tus buas laune, ou seja, conduz os bois do campo, ectu agro, do campo para casa. Proston oikon, conduz os bois do campo para casa. Ou seja, é o final da jornada de trabalho deles, né? Rohelios catadunei, e por conta disso, enfim, o trabalho, o ponos acabou, e Rodicaioplis, elaunei tus buos, a gente pode mudar a ordem das palavras se quiser, elaunei tus buos, tu agru, proston oikon, do campo para casa, trazendo os bois de volta, enfim, o sol se pôs, e é fim de expediente, fim de dia aqui para os nossos amigos. Mas vamos ver como que a coisa continua, né? Epeita a gente viu que quer dizer em seguida ou depois, epeita, dá uma sequência temporal para a coisa. Epeita, eston oikon, esbanei. Temos um verbozinho novo aqui, esbaino. A gente viu o verbo baino. Espera aí. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Vimos o verbo baino, vimos o verbo badizo, que eles são sinônimos de caminhar, né? Caminhar. Temos visto esses dois verbos aqui no livro, caminhar. Nós vimos também o verbo ekbaino. Ekbaino, por exemplo, ekbaino tu oiku. Ekbaino tu oiko. Eu saio de casa. Ekbaino tu oiko. Não é muito apropriado em quarentena, né? Mas é um pouco isso. Ekbaino tu oiko. E essa preposição ek, como eu já comentei, ela marca a saída, né? O afastamento. Afastamento. Ao passo que a preposição eis, eu já falei sobre isso, marca a aproximação. E mais do que a aproximação, você adentrar num lugar, né? Você adentra. É um pouco o que essa setinha está tentando fazer aqui, né? Mostrando justamente como eis é uma preposição que você adentra. Então, esbaino, você adentra no lugar, né? Você caminha para dentro de algum lugar. Aqui, esse lugar é o oikos, que é a casa, né? Então, eis ton
oikon, para casa. Esbaino eston oikon, até há um reforço, né, dada pela proximidade das duas preposições. Ela é construída de maneira autônoma, como está aqui, com esse sigma final, né? E o sigma, que é dessa maneira quando ele está junto das palavras, né, no meio das palavras. Mas tudo é uma letra só, né, um som só. Esbaino, que é essa posição junta com o verbo baino. Então, entrar dentro de casa, né? Conduz depois e ele entra, em seguida ele entra dentro de casa. Ende to oiko kaditse kai polon kronon resukatse malagar kanei epeita kateode. Tudo visto, né? Tudo visto, construções vistas também. Então vamos relembrar. Ento oiko, na casa. Vejam, percebam como a palavrinha oikos muda de forma. Aqui a gente tem dessa maneira, oikos com Omicron sigma. A gente tem aqui dessa maneira com Omicron nu. E a gente tem aqui dessa maneira com Omicron, com ômega e iota subscrito, né? Ômega e iota subscrito. São, aqui com Omicron nu, né? Da mesma maneira como aqui. E vejam justamente como o grego antigo ele se baseia muito nessa coreografia, né? Nessa dança das morfologias que vão mudando e o radical vai permanecendo e essas desinências vão alterando, porque para justamente exprimir essas nuances, né? Eu estou indo para casa, eu estou na casa, eu saio de casa, como é o caso aqui de oiko, né? Outra forma. Então tudo isso dependendo da função da casa, na função sintática de casa, isso se altera. Aqui é ento oiko, na casa. Ele dorme, katitsei, na casa. E resukatsei, nós vimos esse verbo no capítulo anterior, quer dizer descansar. Resukatsei. Há também um nome, né, com o mesmo radical para falar de tranquilidade, né? Retsukatsei. Kai Retsukatsei polum chronon. E ele dorme na casa e descansa muito tempo. Polum chronon. Malagar kanei, pois está muito cansado. Pois ele está muito cansado. Epeita, a gente pode falar. Em seguida dorme. Aqui a gente pode dizer que ele descansa, katitsei, que ele senta. Para que a gente fala que ele dorme, né? Tem essa pequena diferença entre katitsei e kateudei, nesse caso aqui. Ele senta e descansa, retsukasen, muito tempo, pois está muito cansado, malagar kanei, em seguida dorme. Aqui a gente, para dar essa sequência de fato que ele senta, descansa e depois dorme, né? Um pouco do que está sendo dito aqui, com katitsei, retsukatsei, kateudei. A coisa um pouco confusa aqui é porque katitsei e kateude são verbos com significados muito parecidos, né? Descansar, dormir, enfim, é dentro desse campo, né? Deitar, sentar. Então, mas aqui fica melhor sentar para katitsei e dormir para kateude, porque claramente está dando essa sequência, né? Ele descansa, katitsei, ele senta, katitsei, ele descansa, retsukatsei, descansa, e ele dorme, kateude. Então fica melhor assim. Tudo isso de Caiópolis, né? Rodedulos uk acolutei. O escravo, Xantes, né? O escravo não o acompanha. Uk, vejam a negativa uk. Uk akalutei, não acompanha. O de ekbane ektu agru ala hupoton macrodendro katitsekai kateudei. Vamos ver, bom, enquanto de Caiópolis sentou, né, senta, descansa e dorme na casa, ento oiko. Vamos ver o que o doulos, né, Xantes está fazendo. Xantes não segue, não o acompanha, e nem, a gente pode traduzir esse ud, que é uma palavra nova, vejam a glosa aqui, né? Ud é sinônimo, significa aproximadamente a mesma coisa de kaiuk. Kaiuk, ao pé da letra, é e não. A gente pode falar de nem, em português, né? Nem. O escravo, então, não o acompanha e não sai do campo. Ude
ekbanei, e nem sai do campo, para traduzir esse ude. E aqui nós tivemos no início da página esbaine, ou esbaino, né? Adentrar, e aqui nós temos o movimento contrário, ekbanei, sair, caminhar para fora, né? Ou seja, Rodula Shantias não o acompanha, nem caminha para fora do campo, ou nem sai do campo, né? Ectu agru, alá, mas, hupotomacrondendron, catitsei kai cateudei. Ou seja, Shantias, né, Rodulas, o escravo, nem sai do campo, alá, Hupoton Macrondendron, mas, Kaditsei, mas, senta, cai Cateudei e dorme, Hupoton Macrodendro, senta e dorme sob a grande árvore. Macrodendro, sob a grande árvore. Então, Dicaiópolis voltou para casa. Shantias ude ekbanei, ou seja, nem caminhou ectu agru, para fora do campo, né? Nem saiu do campo. Bom, com essa página 25 nós concluímos o capítulo 2. Eu vou chamar sua atenção rapidamente sobre a glosa que está aqui na página anterior, que diz Rodicaiópolis prostondulon legei, ego pono, diati uponeis, Shantia, ho anthropos ponei. Bom, isso aqui deve aparecer para vocês fácil, né? Enfim, tentem entender o texto, né? Tentem pensar o que significa sem necessariamente aguardar minha tradução, né? Enfim, vocês têm alguns segundos ou parem o vídeo para isso. Mas, bom, Rodicaiópolis prostondulon diz para o escravo, prostondulon, em direção ao escravo, diz para o escravo, ego pono, e aqui o verbo com ômegazinho indicado na primeira pessoa do singular, né? Eu trabalho. Diati upones, por que ou por qual razão não trabalhas upones? E aqui o verbo passa a se referenciar à segunda pessoa do singular. Shantia. Ho anthropos ponei, o homem trabalha, o humano trabalha. Ho anthropos ponei. Então o livro quer chamar a atenção justamente para a conjugação verbal, né? Como o verbo muda de acordo com a pessoa, sempre aqui no singular, né? A gente está trabalhando no singular. Pono, pones, ponei. E aqui prestem atenção a diferença entre ponei e ponei. Ou seja, enfim, a gente teria que tentar ser mais preciso na entonação, né? Ponei, talvez, né? Ponei e ponei. Para dar diferença da acentuação, porque no verbo nós temos o acento na última sílaba, né? Um acento circunflexo no iota da última sílaba, e aqui nós temos o acento na penúltima sílaba, ponei. Aqui é a mesma coisa, acento na penúltima sílaba, acolutei. Por que isso é relevante? Por que o livro está chamando a atenção para a diferença de acentuação entre ponei, ou entre akalutei, como está aqui, e a gente já viu akalutei, esse mesmo verbo, eu não sei se eu vou achar agora. Aqui. Esse mesmo verbo acentuado no iota, no final. Ou seja, aqui nós temos dois pares bastante similares, né? Ponei, ponei, acalutei, acalutei, né? Se a gente quiser ser preciso aqui tentando fazer a diferença da acentuação. Mas é a pergunta que fica, que eu acho que é mais relevante, enfim. Por que o livro está chamando atenção para isso? Pela razão seguinte, a estrutura que está aqui, pono, pones, ponei, ou acalutei, lambanei, isso é o presente indicativo ativo. São as formas do presente que a gente tem visto. Ao passo que ponei e acalutei, do jeito que está aqui, são formas do imperativo. Então há uma mudança de modo verbal, né? A gente tem visto que Dicaiópolis muitas vezes usa o imperativo para ordenar coisas para Xantias, que é seu escravo. E Xantias responde usando o presente, porque é mais educado, né, usar o presente. Então, por exemplo, nessa fala aqui de Dicaiópolis, nós temos um conjunto de imperativos. Então, por exemplo, alaponei, imperativo. Alaponei, imperativo. Sulambanei, imperativo. Lambanei, imperativo.
Acalutei, imperativo. Vejam a acentuação, justamente como está aqui, né? Forma do imperativo. São 4 imperativos em seguida, né? Mas trabalhe, ajude, pegue, ocolha, siga, são formas do imperativo. E quando o verbo poneo, que é o verbo trabalhar ou labutar, e o verbo acoluteo, que é o verbo seguir, acompanhar, quando eles estão no imperativo, o acento é colocado na penúltima sílaba. E quando eles estão na forma do presente, o acento é colocado na última sílaba, como é o caso aqui, que é presente, como é o caso aqui de pônei, que é presente. Então, a posição do acento aqui é relevante para distinguirmos se o verbo está sendo usado no modo indicativo ou se está sendo usado no modo imperativo. Então, esse é só um exemplo de... Enfim, eu já comentei outros, né? Da relevância da acentuação. Esses modos verbais ficarão mais claros naturalmente com o decorrer da leitura e também essa percepção da diferença, né? Entre essa sutil diferença de acentuação em alguns verbos, né? Em relação ao presente e em relação ao imperativo. Uma coisa interessante que a gente viu é isso, que muitos imperativos terminam em epsilon, como lambanei, sulambanei, mas há também imperativos que terminam em epsilon e iota, como pônei, como aculeitem aqui. Então, prestem atenção nessas duas possibilidades, né? Bom, é isso e no próximo vídeo eu vou fazer uma revisão geral, enfim, vamos fazer um balanço geral do que houve, do que aconteceu nesse segundo capítulo e aqui terminando o segundo capítulo. Parabéns para todo mundo que está seguindo aí. Abraço.